Olá você, bem-vinda e bem-vindo ao podcast Mundo Enneagrama. Este é o nosso episódio de número 56, publicado em 7 de março de 2024. Eu sou Urânio Paes, sócio fundador da Chestnut Pies Enneagram Academy, a CP Enneagram, nossa academia de Enneagrama. Você já considerou se inscrever para os cursos nossos presenciais em abril no Brasil, em português? Veja aí na descrição do episódio os links e aproveite essa oportunidade. Eu e a Bi estamos uma vez por ano no Brasil, nos meses de abril, e essa é uma oportunidade muito legal. E, em especial, nós faremos um workshop novo chamado Caminho do Enneagrama, que é o workshop ideal para você começar os estudos com cursos da CP. Nosso tema de hoje é como identificar o tipo do Enneagrama corretamente. Muito bem, por que eu decidi fazer este episódio? Em primeiro lugar, talvez você esteja nos ouvindo ainda com alguma dúvida sobre o seu perfil. Tenho que dizer que às vezes, com alguma frequência, nós identificamos pessoas com o perfil identificado incorretamente também. Mas, muito bem, pode acontecer com você que você quer ajudar algum amigo, familiar a identificar o tipo dele no Enneagrama, ou até que você trabalhe ou deseje trabalhar um pouquinho profissionalmente com o Enneagrama. Então, acho que é um tema muito pertinente. E aqui vale a pena falar sobre os erros que são cometidos também, não só sobre como fazer do jeito que lá na CP Enneagram nós consideramos mais correto e ensinamos a respeito. Claro que no podcast a gente vai fazer uma introdução. Quero já divulgar para vocês que eu e a Bi fazemos um dos nossos workshops profissionais como parte da nossa certificação profissional do Enneagrama internacional. Nós fazemos um curso chamado Curso de Soluções, em que nós ensinamos toda uma metodologia de entrevista de identificação do tipo da pessoa no Enneagrama. É uma entrevista que agrada demais os clientes e que chega num nível de precisão muito alto quando a pessoa segue o método e está treinada para fazer isso. E, ao mesmo tempo, nós temos aquele que é considerado já hoje o teste mais preciso e com o melhor relatório do mundo do Enneagrama. É um teste bem profissional, sofisticado do ponto de vista tecnológico, e que se chama CPS Compass, é a bússola do Enneagrama, feito por Chestnut Pies Sullivan. O S aí é uma parceria que eu e a Bi temos com o Fergus Sullivan, aqui de Londres, que é um colega, amigo, que desenvolve toda a parte dos algoritmos e também toda a parte do teste como deve ser, né? De uma maneira mais sofisticada, com perguntas adaptativas, ou seja, a pergunta que você recebe depende da resposta anterior. É um teste de 30 minutos, e no descritivo desse episódio, você pode achar o link para esse curso de soluções e também para esse teste do Enneagrama CPS Compass, tá? Que tem em inglês e português, as duas línguas que temos o teste. Muito bem, mas a gente pode explorar esse tema de como identificar corretamente o eneatipo ou tipo do Enneagrama de uma maneira bem bacana já aqui no nosso episódio 56 do podcast Mundo Enneagrama. Então, é muito importante dizer que para identificar o tipo do Enneagrama, a gente tem que pensar mais na nossa experiência interior do que naquilo que é mais visível do ponto de vista do comportamento da pessoa. Quando a gente olha só o comportamento final, a gente erra muitas vezes na identificação do tipo. E o episódio que vem, já aguarde aí, nós vamos falar sobre estereótipos, né, que existem no Enneagrama para a gente tentar evitar isso. Esse episódio, inclusive, vai ajudar também na melhoria, aí, na precisão da identificação do tipo do Enneagrama. Mas a gente tem que olhar para a experiência interior, aquilo que a pessoa sente realmente por dentro, aquilo que é a primeira reação dela, né, também.
E isso é mais preciso porque, por exemplo, muita gente, na hora que está no ambiente de trabalho, contém as manifestações do seu tipo. Muita gente faz isso. E aí não fica tão fácil. Outras pessoas têm uma coisa de, num dado momento da vida, desenvolver outras características por um contexto de vida. Por exemplo, eu falava nestes dias com uma cliente que dizia assim: eu não sei se eu sou tipo 6 ou tipo 1. Eu fiz um teste do Enneagrama lá no passado que deu 1. E hoje o teste, o CPS, deu 6. E provavelmente ela é uma tipo 6, ela está ainda em observação, auto-observação, mas o que ela disse é: hoje, enquanto mãe, esse tema 6 aflorou um pouco mais, mas também eu vejo que já tinha antes. E aí eu tinha um traço perfeccionista, rígido, tal, que eu achava que era 1, né? E num teste um pouquinho mais simples antes eu identifiquei que eu era 1. Mas agora estou achando que eu sou 6, mas estou ainda na dúvida. Eu até brinquei com ela que 6 que é 6 vai duvidar até o fim, né? Mas só ela pode saber. Então é uma coisa muito importante de se compreender, que a gente não pode ter a presunção de achar que sabe mais do que o verdadeiro especialista, que é a pessoa. Especialista tanto naquele tipo que é o dela, quanto especialista na vida dela, né? Em saber como ela é por dentro. Então, duas coisas aqui. É preciso sempre ir num método de perguntar, 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 e não só supor, né? Eu tenho que ter muito cuidado com as minhas conclusões. Vou citar aqui, inclusive, casos em que eu errei no passado, né? Passado, às vezes mais longínquo, ou às vezes até mais recente, porque o sonho de todo professor de Enneagrama é que o aluno, né, aprenda com os erros do professor e não os dele mesmo, né? Então, vale a pena passar esses casos aí do passado que foram erros. Mas também, nesse caso aí, teve para essa pessoa um estereótipo de que se a pessoa é perfeccionista, ela é tipo 1, né? O que não é verdade. Aliás, nem todos os tipos 1 podem ser considerados aqueles perfeccionistas de livro, né? Então, tem muito erro, muita simplificação extrema aí do Enneagrama e que a gente tem que ter muito cuidado. Além de olhar para a experiência interior, mais do que olhar para o comportamento visível, a gente tem que pensar sempre como era antes. Antes do quê? Antes de eu fazer trabalhos de autodesenvolvimento, como terapia, algum desenvolvimento espiritual, participar de algum grupo de autodesenvolvimento, em alguma linha, em alguma tradição espiritual que me fez desenvolver novas coisas. Então eu tenho que olhar como era antes. No passado, a gente falava assim: olha como você era aos 16, 18 anos de idade, quando a personalidade tende a estar mais enraizada e mais à flor da pele, um pouco mais típica. Mas, na prática, de uns tempos para cá, a gente tem visto que não é muito assim. É legal deixar meio em aberto. Falar para a pessoa assim, como você era antes. Mas antes quando? Antes de você ter se desenvolvido. Ainda mais com as crianças, né? Hoje em dia, que nascem, tem assim uma geração que é muito especial, né? Que busca, inclusive, o tema do autodesenvolvimento cada vez mais cedo. Então, vale a pena voltar ao passado para ver como era. E o tipo do Enneagrama é aquele perfil que esteve presente ao longo da vida, não só hoje. Muito importante saber também que ele é aquele que é original de fábrica, né? Não aquilo que eu desenvolvi no futuro. Por isso, sempre fazer uma pergunta assim: sempre foi assim para você? Ou isso é algo que você procurou desenvolver, né? Se você procurou desenvolver, não é o seu perfil do Enneagrama. Por exemplo, se você é uma pessoa que sempre teve esse impulso por privacidade, por se recolher, por ficar só, e também de pensar muito, e de estar sempre buscando informação, conhecimento, e ter dificuldade de manter a conexão com os outros. Muito provavelmente você é um 5. Mas pode ser que esse 5
mais recentemente tenha aprendido ou se forçado por diferentes razões a ir para a prática sem tanta teoria, ser mais assertivo, mais confrontador, não precisar ter certeza, ser mais prático, não só ficar pensando nos diferentes cenários e ser mais contundente. Enfim, ele desenvolveu a flecha 8 dele. Isso não significa que ele é um 8, significa que ele se esforçou para ser assim. Então, uma boa pergunta para você fazer, se você tiver em dúvida entre dois perfis, é assim: o que é mais natural para você? Que você faz sem esforço. E se deixar, você faz o tempo todo, né? Versus o que é algo que você tem que se esforçar um pouco para fazer, ou muito às vezes, né, para fazer, que você se policia, que você tenta, ou que você desenvolveu apenas depois de muito trabalho interior. E nesse sentido também olhar para qual é o seu primeiro impulso, porque normalmente mesmo a pessoa que se desenvolveu muito, ela tem ainda um primeiro impulso que é típico do verdadeiro tipo dela no enneagrama, e não daquele tipo que ela desenvolveu, né? Normalmente a pessoa tem a primeira reação, e se ela tiver mais madura, desenvolvida, ela aprendeu a conter essa reatividade dela. Aliás, tivemos um episódio, se eu não me engano, mais para o fim do ano de 2023, falando do gerenciar a reatividade emocional. É muito importante aprender a fazer isso dentro do nosso trabalho de autodesenvolvimento. Quando falamos também da identificação do eneatipo, é ideal que a gente vá para aquelas características que são realmente centrais do tipo e que todas as pessoas do tipo têm, em vez de ir para traços que são comuns de comportamento. Por exemplo, se você vai falar de um tipo 1, evitar falar só do perfeccionismo e ir para a questão mais central, que é da experiência interior do crítico interno, que todo um tem muito forte. Isso é um pouco mais preciso do que testar o traço perfeccionista da pessoa. Na verdade, você pode testar o quanto a pessoa é considerada perfeccionista. E, aliás, vale mais a pena, nesse caso, perguntar assim: o quanto as pessoas te consideram perfeccionista? Porque às vezes um é tão perfeccionista que ele acha que ele não é suficientemente perfeccionista e fala: acho que eu não sou tanto, né? Deveria ser mais, né? Então é muito assim, requer muita experiência e uma boa preparação de quais perguntas fazer para a pessoa, algo que só dá para passar por todos os tipos aí no curso que a gente faz, se você tiver interesse. Mas aqui no podcast já é bom começar a entender que tem coisas a investigar que são mais centrais do que outras. E muitas vezes elas têm a ver com a paixão do tipo, aquele padrãozão emocional, aquele vício emocional central que cada um dos números tem. Então, por exemplo, o 8 é a paixão da luxúria. Então, o que é que tem que testar? O quanto a pessoa é excessiva, até exagerada. Isso é absolutamente central e um denominador comum entre todas as pessoas do tipo 8, independente, inclusive, do subtipo, né? Isso porque vem do quê? Vem da paixão da luxúria, que é excesso. Então, testar esse tema é muito mais importante do que falar do entrar em conflito ou não, porque a maioria dos 8 entra assim, em conflito, mas alguns evitam muito, né? Ou, por exemplo, uma pessoa do tipo 4, você testar mais a tendência da comparação que é feita dele com outros. E às vezes não é observável lá fora, tá? Então, por quê? Porque isso tem a ver com a paixão da inveja, que é a paixão do tipo 4, né? Ou, para um tipo 7, perguntar da questão de tender a querer ter múltiplas escolhas, liberdade de ação, que tem a ver com a paixão da gula, né, de variedade, né? Então, as coisas centrais a serem consideradas, que são as mais definidoras de um tipo ou de outro no Enneagrama,
tem que ter a ver com a paixão do tipo ou coisas que são mais centrais e não periféricas aqui na descrição dos tipos. Outra coisa também muito importante na identificação do tipo é você pedir que a pessoa não tente ser um outro perfil. Né? Assim, esclarecer que não tem tipo melhor ou pior, que a pessoa não está sendo avaliada, e sobretudo os tipos emocionais, o 2, 3 e 4, eles tendem a querer ser alguma coisa, inclusive para aparentar para você, que está ajudando a pessoa a identificar o tipo dela, que elas são boas e que você vai valorizá-los. É um pouco difícil às vezes para as pessoas, sobretudo os tipos emocionais, diferenciar aquilo que eu sou versus aquilo que eu quero ser, né? Porque é muito comum a pessoa se deixar levar por uma imagem. Então, realmente pedir que a pessoa observe, olha, tem aquilo que você gostaria de ser, que você tenta ser, e tem aquilo que você é. E todos nós temos um tipo, não tem melhor ou pior, e você não está sendo avaliado nessa conversa que eu estou tendo com você. Aliás, assim, qualquer um dos tipos que você tiver, igual para mim, não tem diferença, e não, todos os tipos têm os seus desafios, eles são desafios diferentes, mas a quantidade e intensidade de desafio é similar entre as pessoas de diferentes tipos. Então tem que ter todo um preâmbulo, uma preparação para essa conversa ou entrevista, no qual a pessoa vai se sentir mais tranquila para falar dela mesma. E tem que fazer muitas perguntas, muitas mesmo, não só algumas. E a gente tem que saber também que a gente, ao ajudar alguém a se identificar, tem sempre aquele viés de confirmação. Que é assim, eu tenho uma impressão sobre a pessoa, ou uma impressão prévia, ou uma impressão do que eu vou tirando durante a conversa, e aí eu vou tentando confirmar a minha impressão. Isso é um problema, isso é um risco muito grande, né? Que num método mais científico a gente não pode fazer, não pode cair nesse erro. Ao contrário, se a gente tem alguma impressão, a gente, durante a conversa, tem que trabalhar duro para desconfirmar essa nossa impressão. E aí, se não conseguir desconfirmar, aí quer dizer que provavelmente a pessoa é daquele tipo. Mas aí a devolutiva tem que ser assim: eu não posso ter certeza por você. Só você pode ter certeza. Mas baseado na nossa conversa, eu acho que é um pouco mais provável que você seja o tipo X. Só que eu também ouvi conteúdos do tipo Y, ou até, se você quiser, do Y e do Z. Eu não ouvi muito conteúdo dos outros 6 tipos aqui. Então, estou afunilando essas 3 hipóteses. E eu acho que o mais provável é o A, ou X, né? Então, o X é assim, o Y é assado. O que você acha? Qual é a sua primeira impressão? Ah, ok, então você acha que você é o X e não o Y. Mas, não tira a conclusão definitiva ainda. Lê esse livro. Aliás, tem um livro bom lá, né, nosso, que é o meu e da Bi, que se chama o Guia Prático do Eneagrama, que ajuda as pessoas a se identificarem também. Mas lê esse livro, lê esse meu material, visita este website para você tirar a conclusão. E aí você me fala. Né? Se você é um terapeuta, um coach, imagina você fazer isso numa sessão com o cliente, e aí na próxima sessão vem a devolutiva. E eu tenho que dar trabalho para a própria pessoa refletir sobre qual o perfil dela. Né? E não tirar da pessoa o gostinho daquele momento do uau, assim, uau, agora entendi, né? Agora aterrissei no meu perfil. E tem outros fatores aqui que confundem. Quais são? Às vezes a pessoa acha que é um tipo porque na verdade é o tipo ou do pai ou da mãe. E adquiriu aqueles traços semelhantes a dessa pessoa. Isso pode acontecer com os 9 tipos, não só com o tipo 3, por exemplo, que tem ainda mais tendência de fazer isso. O 3, por exemplo, ele vai adquirir um perfil que não é o tipo dele, conforme o que se espera dele na vida, no trabalho, como estudante, como marido, esposa.
Então, tenho que ter esses cuidados, mas todos os 9 tipos podem absorver um pouco da influência de um pai, de uma mãe ou de um cuidador de origem da vida, ou até de um professor muito influente às vezes. Também tem casos, pessoal, eu vou citar um aqui, que é pouco conhecido das pessoas, mas que o tempo inteirinho nós vemos na prática, nos nossos cursos acontecendo. E a gente ajuda muitas pessoas que passam por esse caso. Muitas confusões, a pessoa que não consegue identificar se é o tipo X ou Y, ela fica confusa. Sabe de onde vem essa confusão? Vem de ela ter sido um gêmeo sobrevivente no útero da mãe dela. É muito comum, tem estudos que mostram que chega a 10% da população, uma a cada 10 pessoas são gêmeos sobreviventes. Tem diferentes estudos, alguns questionam essa estatística, mas é muito comum que, principalmente durante as primeiras semanas de gestação, um dos gêmeos não consiga sobreviver, não vingue. E aí até é absorvido pela placenta, mas é energia. E a gente já tem uma tendência para um dos tipos. E a gente vê, pessoal, parece incrível, né? Mas a gente vê o tempo inteiro que a pessoa é de um determinado tipo, mas ela está energeticamente mesclada com o tipo que era daquele irmão ou irmã gêmea no útero, né? Só vendo para você ver o quanto isso é real, tá? Não precisa nem acreditar em mim. Se um dia você vier um curso nosso, você vai provavelmente presenciar um caso desse. E se quiser, tem uma autora norte-americana chamada Althea Hayton. Althea Hayton, se eu não me engano, é Hayton. Você pode pesquisar sobre ela. Ela fez vários livros sobre gêmeos sobreviventes. Não conhecia Enneagrama, enfim, acho que na nossa observação na CPI a gente foi além. Mas tem fatores como esse, basicamente uma mistura energética que faz com que as pessoas não identifiquem facilmente o seu tipo. Ou, por exemplo, alguns perfis, como o 9 sexual, que está fundido com o perfil do Enneagrama de um parceiro de vida, uma parceira, né? Porque é típico daquele perfil do Enneagrama, né? Ou um 4 que tende a ser mais esponja, absorve um pouco, pode se confundir também, né? E aí tem os padrões engraçados de cada um dos tipos. Então, por exemplo, o, o 6 que é 6 vai duvidar até o fim se é 6 mesmo. O 7 vai falar, não quero ser um tipo, eu quero ser um pouco de todos. O 9 vai falar assim, eu acho que eu tenho um pouquinho de cada. Né? Então tem, ou 3, assim, qual tipo você quer que eu seja? Né? Ou 2, deixa eu ver o tipo que mais agrada. Então aí eu tenho que entender os vieses de cada um dos tipos do Enneagrama na hora de identificar o perfil, principalmente na conversa com você. E sempre lembrar de fazer algumas perguntas chaves, do tipo, me dá um exemplo, né? Me dá um exemplo, porque aí vem um pouco mais o esclarecimento, se é isso mesmo. Então, eu me lembro que uma vez, um caso para mim que foi muito marcante por ser engraçado, eu entrevistava uma pessoa que depois se reconheceu como tipo 4 no Enneagrama, mas eu estava testando se ela podia ser tipo 5. E aí eu fiz a pergunta, o quanto você busca privacidade na sua vida, né? Porque, em geral, as pessoas que gostam de privacidade de vez em quando, mas para os 5 não é assim. Eles precisam de privacidade o tempo todo. Né? Então tem que ver esses graus, em que medida. Mas, enfim, eu perguntei da privacidade e essa pessoa que depois se identificou como 4 falou assim, nossa, valorizo demais a privacidade. E para mim é muito, muito importante. E aí eu perguntei, pode me dar um exemplo? E aí o exemplo dessa pessoa foi assim, por exemplo, outro dia eu tinha acabado de tomar banho, estava acabando de tomar banho, e chegaram visitas na minha casa. E aí abriram a porta lá e eu não tinha ainda passado gel no meu cabelo. E eu queria um tempo para isso, porque é a minha imagem. E aí eu, que sou um 5, pensei assim, nossa senhora, ele não sabe realmente o que é o conceito de privacidade para um 5, que não tem nada a ver com isso.
né? Aliás, assim, eu não lembro se eu passei gel no cabelo. Eu normalmente vou arrumar meu cabelo só na hora que eu me olho aqui nessa câmera gravando um podcast, por exemplo, né? Então não tem nada a ver. Esse exemplo esclareceu que o conceito da pessoa sobre privacidade não tem nada a ver com o conceito de um 5, que era o que eu estava testando, né? Então aí a gente tem que lembrar de perguntar exemplos, perguntar os porquês e não só ficar com a primeira palavra da pessoa. Por exemplo, vou perguntar sobre injustiça, que é um traço típico principalmente do tipo 8. Todo mundo não gosta de injustiça. Quem que gosta de injustiça? Então as pessoas, odeiam injustiça. Mas qual é a diferença do 8? A diferença é que apenas o 8 não consegue não fazer nada quando vê uma injustiça. Ele tem que fazer algo, é muito difícil se conter. Então pede exemplos, o quanto é frequente, né, com que frequência, sempre foi assim ou não. É o que a gente chama no método de entrevista nosso da CPI de perguntas de follow-up, de segmento, de acompanhamento. Não basta só fazer uma pergunta, ver a resposta e passar para outra. Eu tenho que perguntar, explorar um pouco, desenvolver mais aquele tema, pedir para a pessoa falar mais um pouco sobre isso, né? Então, isso é uma parte importante do método que a gente ensina no curso de soluções, né? Lá a gente tem fluxogramas, uma coisa assim de ferramentas mesmo para a pessoa poder fazer uma boa entrevista, né? E também é legal dar as alternativas, como eu falei, para a pessoa identificar ela mesma, ela poder ter essa definição final que é dela, não sua, como uma pessoa que conhece mais do Enneagrama. Por fim, evitar só se basear em coisas como traços físicos e outros assim, que no passado alguns professores se baseavam mais. Porque não é verdade, por exemplo, que todas as pessoas do tipo 8 são grandes e encorpadas, como algumas dessas pessoas achavam. Ou que todo um tem determinados traços no rosto que são mais de tensão. Não é assim. Um social, por exemplo, é um pouco menos assim, né? E a pessoa pode ter feito diferentes trabalhos para se desenvolver. Então, vou citar aqui dois casos que eu me lembro muito bem, que eu caí do cavalo no passado, que eu, de uma maneira arrogante, achei que sabia o tipo da pessoa melhor que ela própria e caí do cavalo. Então, um caso foi uma pessoa que, quando ela entrou na sala para uma entrevista de tipo, ela tinha uma postura que me pareceu super tipo emocional, assim, o tórax mais indo para frente, parecia super preocupada com a imagem, uma elegância, e parecia que estava em evidência, né? E aí, no fim, a entrevista ficou entre o 9 e o 3. Daí eu falei 3 porque eu achei que aquela postura tinha a ver com 3. O 9 não é assim, o 9 é mais encolhido, uma pessoa assim. Eu falei isso, mas fiz a descrição do 9 e do 3. E aí ela falou assim: eu entendo, Urânio, eu entendo da onde você parte, mas eu me vejo mais como 9, não como 3. E queria te explicar que eu estudei por 15 anos balé clássico. Ou seja, eu tenho essa postura por causa do balé, não por causa da minha personalidade. Ui, caí do cavalo, mas aprendi algo muito importante lá. Mas também cometi um erro semelhante com um homem uma vez, que eu olhava para ele, ele tinha toda uma energia de tipo 8. Ele era de ascendência japonesa e era bem grandão, né? E ele tinha uma cara que eu considerei, na minha percepção, uma cara de mal, assim. E tinha uma presença física impressionante. Ele sentava assim, sentava muito instinto. Mas aí ele foi participar do painel do tipo 7. E ele, entrando no 7, eu falei assim: olha, eu vou pedir que você veja se é 7 mesmo, porque acho que você tem um jeito mais 8, né? Assim, assim, assado. E eu tinha toda uma arrogância de principiante, professor ainda inexperiente de Enneagrama. Isso há mais de 20 anos atrás, 20 e poucos anos. E aí ele foi falando e o conteúdo todo era de 7. E ele me deu um toque muito elegantemente, falando assim: sabe, Urânio, acho que você me viu como 8 porque eu sou um lutador profissional de sumô,
né? Que é a arte marcial japonesa lá, bem específica. E aí eu falei, meu Deus, faz sentido, né? E lá vim eu aqui com alguns vieses, né, do meu olhar, e então eu tenho sempre que ter humildade ao tentar identificar o tipo da pessoa no Enneagrama. Entender que eu preciso ser muito mais um facilitador dessa jornada de identificação do que alguém que vai se colocar como o especialista. E uma vez erraram comigo, né? Eu, principalmente quando vou para os Estados Unidos em congressos, eu sou visto como alguém que não parece 5. Por quê? Porque o 5 social, ele durante um congresso de Enneagrama, ele vai ser super aberto, participante, vai se mostrar muito assim, até porque ele sabe quando vai terminar o congresso e ele vai ter o break disso, né? A pausa que não vai mais precisar fazer assim, né? E no passado, entre 2004 e 2009, eu fui diretor da Associação Internacional de Enneagrama. Por 2 anos eu fui presidente dessa associação. Então, eu tinha uma certa evidência. E aí, um determinado professor, com a equipe dele, não vou citar quem, ele estava ajudando as pessoas a identificarem os seus tipos, né, e questionando se eram os tipos certos, e olhou para mim e falou: Você é um 3. Você não é 5, você está enganado, você é um 3. E aí eu falei, bem, por que você acha que eu sou 3? Bom, primeiro que você é muito comunicativo, está muito à frente das coisas. Segundo que você assumiu muita liderança, protagonismo. Terceiro que você se veste de uma maneira que é muito mais 3. Você tem umas camisas assim mais sabe, ele quis dizer, na verdade, camisas mais frufru, assim, né, fresquinhas e mais ter que ser alguém mais que estava querendo se mostrar, assim. E eu nem respondi, eu só pensei comigo o erro que essa pessoa estava cometendo. Por quê? Porque os congressos aconteciam na última semana de julho, primeira semana de agosto. E o meu aniversário é no fim de julho. E aí, antes de eu viajar, a minha esposa, a Ju, ela comprava roupas para mim do gosto dela, que eram essas camisas que apareciam mais. E entre nós aqui, eu não gostava nem que ela comprasse camisas desse tipo, nem que ela gastasse com isso, como um bom tipo 5. Mas tudo bem, era um presente, eram camisas de bom gosto. Eu falei, eu não tenho muito jeito para me vestir, então é bom que alguém me ensine, né? E, enfim, eu entendo que na posição que eu estava eu tenho que fazer um pouco mais isso. Mas se você for me ver no dia a dia, eu tô com a minha camiseta que eu gosto, e lisa, sem estampa e tudo mais, né? Aí ele olhou para isso e falou: só pode ser 3. Ele não sabia que eu tinha ganho um presente meio que a contragosto meu da minha esposa, e que ela que tinha feito a minha mala, tinha garantido que eu tinha levado, né, essas camisas para aquela viagem. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas aparências, né? Não é assim, a aparência, o jeito, o corpo, né, e outros fatores são um input, um fator que eu tenho que observar, mas nem de longe eu posso fazer com que esse fator seja o principal, ok? E sempre lembrar o seguinte também: tem que voltar ao básico de ver qual é o centro dominante da pessoa, o centro de inteligência dominante. A pessoa ou é mais instintiva, ou mais emocional, ou mais mental. E aí vale a pena, se você quiser, voltar ao episódio que fala sobre isso, para saber identificar as diferenças, né? Então, se você na prática tiver em dúvida entre o 7 é mental, o 3 é emocional. E aí você pode testar por aí, para ter uma precisão maior na identificação do tipo do Enneagrama. Agora, considere fazer um bom teste, ou propor para a pessoa que ela faça um bom teste, e aí a minha indicação é o nosso CPS Compass. Vai lá conhecê-lo, veja o link no nosso descritivo do episódio, e acho que você vai gostar.
Então é isso que eu queria falar com vocês no dia de hoje sobre a identificação do tipo no Eneagrama. Uma última coisa que eu não quero esquecer. Muitas vezes as pessoas não identificam o tipo corretamente por não conhecer o suficiente sobre os subtipos. Então, por exemplo, se a pessoa não sabe que o 7 social privilegia muito mais o prazer e o lazer das outras pessoas do que o dele mesmo, ela vai achar que o 7 social não é um 7, vai achar que é um 2, que é um 9. Então tem as confusões comuns que eu preciso estar atento ao conhecer os subtipos. Então é isso, muito obrigado pelo seu prestígio ao podcast Mundo Eneagrama. E um obrigado ainda mais especial aos nossos alunos nos cursos da CPI, por exemplo, esse curso de soluções. O workshop de soluções de Eneagrama, ao qual eu me referi, onde a gente ensina a técnica de entrevista de identificação do tipo, vai, na verdade, acontecer online dos dias 23 a 27 de março agora de 2024. Então, tendo interesse, vê lá no nosso website. E o meu obrigado também aos membros da CPI Online, a nossa plataforma de conteúdos para assinantes que pagam uma anuidade que vale muito a pena pela quantidade de vídeos, que tem lá centenas de vídeos e webinários todos os meses. O Mundo Eneagrama aqui é um podcast quinzenal para quem quer se conhecer a sério e se desenvolver de verdade. Eu sou Urânio Paes e até o próximo episódio do Mundo Eneagrama.